Boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos, vocês que estão nos visitando pela primeira vez. Gostaria de pedir para você que é pai, para você ficar em pé agora. Só os papais fiquem em pé agora. Gostaria que você que não é pai, estenda suas mãos sobre o próximo pai que você está, a pessoa que está mais próximo de você aí, que é pai. Estenda suas mãos. Pode pôr a mão na pessoa mesmo, isso. Glória a Deus. Nós vamos orar para que o Senhor nos dê mais sabedoria, mais graça. Queríamos honrar os papais essa noite, com tudo que a gente tem feito para o Senhor. Então, Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque você é o nosso bom Pai. Nós te agradecemos pela tua paternidade e te agradecemos também por todos esses pais que estão aqui hoje. Te pedimos sabedoria, te pedimos graça, te pedimos mesmo capacidade para ser pai nessa geração. Nós oramos em nome de Jesus que você, que é o nosso Pai, o Pai das luzes, o nosso papai, possa nos suprir com a tua paternidade, possa mover a nossa vida em nome de Jesus com a sua paternidade, para que nós possamos ser pais para os nossos filhos, assim como o Senhor é para nós, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas em homenagem ao Dia dos Pais. Glória a Deus, muito bom mesmo. Irmãos, hoje nós estamos na segunda mensagem da série Reino de Deus, e eu estou muito animado para pregar essa mensagem de hoje. Quero dizer uma coisa: ano passado, nessa mesma série, eu preguei essa mensagem que eu vou pregar hoje aqui, mas como tem muita gente nova, como tem muita gente que não estava aqui no ano passado, na série Reino de Deus, então muitas pessoas vão ouvir de maneira nova, e aqueles que estavam aqui ano passado vão ouvir pela segunda vez de maneira muito mais expressiva, porque a palavra de Deus se renova dia após dia, amém? Vocês estão felizes hoje, essa noite? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Paulo vai falar aos romanos o seguinte: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito. Aqui na nossa versão está escrito: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, vírgula, e paz, vírgula, e alegria no Espírito Santo. Irmãos, Paulo está aqui desmistificando e dizendo o que não é o reino de Deus. Ele está falando o seguinte: o reino de Deus, quando ele fala de comida ou bebida, ele não está falando necessariamente da comida física ou da bebida física. Não necessariamente está falando também da comida somente espiritual ou da bebida somente espiritual. Mas ele está falando aqui do conceito por trás da comida e da bebida. O conceito por trás da comida e da bebida reflete uma necessidade. Repete comigo: necessidade. Então, você concorda comigo que comer e beber é uma necessidade? São necessidades naturais. Eu acordei hoje morrendo de fome, então eu tomei um café, comi uns biscoitinhos, uns cookies. Cheguei aqui na igreja, a gente teve um culto maravilhoso de manhã aqui, às 10 da manhã. E aí, quando eu saí daqui, adivinha? Estava com fome de novo. E aí saímos daqui, passei no mercado ali, comprei umas coisas que Nath pediu. Compramos umas carnes para fazer um churrasco de Dia dos Pais. Comemos um churrasquinho de Dia dos Pais. E aí, tirei aquele soninho à tarde, porque eu gosto, domingo à tarde é dia de dormir. Eu não durmo segunda, terça, quarta, mas domingo à tarde, meu amigo, parece que bate um sono.
a gente dorme domingo à tarde. Adivinha, fiquei com fome de novo. Não comi. Vim direto, tomei banho, arrumei as crianças, Nath arrumou também as crianças junto comigo, a gente veio para cá. Adivinha o que eu estou agora? Fome. Daqui a pouco a gente vai comer um redil com fritas ali, aleluia. Vamos saciar a fome. E o que vai acontecer amanhã de manhã? Vou estar com fome de novo. Não me olha com essa cara também, porque você vai estar com fome também. Nossa, come muito. Não, é natural, né? Então, comida e bebida fala de uma necessidade. Necessidade plausível, uma necessidade honesta, uma necessidade genuína. Necessidade que, como qualquer outra, é momentânea. E como qualquer outra também, é cíclica. Então, todas as necessidades, quaisquer que sejam, são momentâneas e cíclicas. Repete comigo. Necessidades são momentâneas. Necessidades são cíclicas. O que isso quer dizer? Que a fome que eu tenho agora é momentânea, porque se eu comer eu paro de ter fome. Mas é cíclica por quê? Porque eu volto a ter fome lá na frente. A sede que eu estou sentindo agora é momentânea. Por quê? Porque se eu beber uma água, eu sacio essa sede. Mas é cíclica por quê? Porque eu nunca mais vou parar de beber. Então o que acontece, o que Paulo está falando aqui? Que o reino de Deus não é para suprir, não veio para suprir suas necessidades. Por mais genuínas que sejam, o reino de Deus não está aqui para suprir necessidades, meus irmãos. O reino de Deus não é um supridor de necessidades. E nós estamos só transicionando o tempo inteiro de necessidade em necessidade. Algumas delas fúteis, algumas delas são só luxo, a gente só quer melhorar de vida. Mas algumas delas são honestas, algumas delas são genuínas. Por exemplo, uma necessidade momentânea e cíclica é o boleto que você tem que pagar todo mês. Meu Deus do céu, você paga esse mês e dá aquela sensação de alívio, e mês que vem está lá de novo. E a gente está só mudando de necessidade. A cara da Gabi foi a melhor. Olhei para ela e estava assim, tipo, é verdade, Senhor, ajuda a pagar o boleto, Senhor. Então, a gente só está transicionando de necessidades o tempo inteiro. Uma hora a gente tem necessidade de que Deus cure uma dor de cabeça, porque a gente está morrendo de dor de cabeça. E eu tenho certeza que o Senhor é poderoso para curar uma dor de cabeça, mas eu não posso te garantir que você nunca mais vai ter dor de cabeça. Às vezes a gente vem aqui atordoado, perguntando para Deus o que eu vou fazer amanhã para pagar esse boleto. E sabe de uma coisa? Deus, Ele supre milagrosamente as nossas necessidades agora, e daqui a pouco, mês que vem, a gente está de novo atrás da mesma necessidade, buscando a mesma coisa. E o reino de Deus, ele não consiste no ato de comer e beber. Eu acho interessante que Paulo vai falar isso aos coríntios também, num outro contexto, quando os coríntios estão reunidos na festa ágape, né? A festa ágape é a festa do amor, que acontecia de vez em quando na igreja de Corinto. Os irmãos se reuniam para comer e beber. Então, era combinado assim: quem pode leva o pão, quem pode leva o vinho, quem pode leva pão e vinho. Quem não pode, vem a si mesmo, porque está aberto, é uma igreja, é uma comunidade. Os apóstolos, os pastores, os bispos daquela comunidade estavam cientes que essa era a cultura daqueles primeiros irmãos de Atos. Eles dividiam suas comidas, dividiam suas bebidas. Então está tudo certo. Se você tem, você reparte com quem não tem. Se você não tem, você só vem e tenha certeza que você vai comer também e beber também. Fica tranquilo. Só que o que Paulo vai falar especificamente em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17 é: o que vou escrever para vocês agora não é bom, não é uma mensagem positiva, mas é uma mensagem negativa. Por quê? Porque daqui eu tenho ouvido. Paulo estava em outro lugar, escreveu a carta aos Coríntios. Daqui eu estou ouvindo que vocês estão se reunindo não para melhor, mas para pior. Porque quando vocês se ajuntam, quem tem dinheiro para comprar comida, come até se fartar.
Enquanto quem não tem dinheiro para comprar comida, passa fome. Quem mora mais longe da comunidade, quando chega, não tem nada para comer, acabou toda a comida. Enquanto quem mora mais perto da comunidade, chega antes e tem o que comer. E Paulo começa a falar o coração da ceia do Senhor. Quando vocês se ajuntam para cear, não é para comer. O coração daquilo que a gente está fazendo, vai ter comida, vai ter bebida, mas o coração da reunião não está ao redor da comida e da bebida. E Paulo está falando aos romanos, num outro contexto, o seguinte, que o reino de Deus não é comida ou bebida. Então a gente não pode rebaixar o reino de Deus a uma necessidade momentânea. A gente não pode rebaixar o reino de Deus a uma coisa que a gente vai ter agora e daqui a pouco não mais. O reino de Deus veio para suprir aquilo que ninguém, não importa o dinheiro que tenha, pode comprar. Pode dizer um amém por isso? O reino de Deus veio para suprir aquilo que não importa o dinheiro que você tenha, você não pode comprar. Você pode comprar comida? Pode. Qual a qualidade da comida que você pode comprar? Não sei, não importa. Mas você pode comprar comida? Pode. Você pode comprar bebida? Sim. Qual a qualidade da bebida que você vai comprar? Não importa, mas você pode comprar bebida? Sim. Agora, você pode comprar o reino de Deus? Você pode comprar a proposta do reino de Deus para você? De forma alguma, nem se você tiver todo o dinheiro do mundo. Então, interessante que, se você for lá comigo, e eu gostaria que você fosse comigo para Mateus capítulo 11, a partir do versículo 1, o versículo 5 é a nossa chave, mas vamos a partir do versículo 1, nós vamos perceber a chave daquilo que a gente está falando aqui agora. Mateus capítulo 11, versículo 1, a partir do versículo, até o versículo 5. Então olha só o que diz: tendo acabado Jesus de dar instruções, deixa eu ler na versão que a gente está projetando, para ninguém se confundir. Mateus capítulo 11, versículo 1. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João, e aí está falando de João Batista, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. 2 pontos. E aí ele vai dizer o que está acontecendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres, aos pobres está sendo pregado o evangelho. O surdo saiu ouvindo, o cego saiu vendo, o morto levantou, o coxo que não podia andar está andando, e o pobre que chegou ali está recebendo a palavra do reino de Deus. Por quê? Eu digo para você, porque Jesus não vai entrar num sistema pronto de assistencialismo, de mero assistencialismo, para que as pessoas venham buscar o momentâneo e voltem para casa com o momentâneo. Lembra a semana passada que eu falei que Jesus está curando todo mundo? Jesus está curando todos, mas dentro dele existe uma inquietação. Que inquietação é essa? As pessoas estão sendo curadas, estão resolvendo seus problemas momentâneos, mas estão voltando para suas casas com um vazio ainda no seu interior. Então, ele é pontual. Os cegos estão resolvendo seus problemas, o seu problema. O surdo está resolvendo seu problema. O surdo agora ouve
para poder ouvir o evangelho. O cego agora vê para poder ver a glória de Deus. O coxo agora anda para poder se locomover para ser uma testemunha do reino de Deus. E o pobre agora vai receber a mensagem do reino de Deus. Para quê? Para que ele passe de ser um parasita do assistencialismo, para que ele se torne agora alguém abençoador. Agora o pobre, recebendo a mensagem do evangelho, agora se torna próspero, mesmo não tendo muito dinheiro. Porque o reino de Deus não promete riqueza. O reino de Deus, inclusive, vai de contra a mensagem da riqueza. Mas o reino de Deus promete prosperidade. O reino de Deus promete prosperidade. E qual é o coração da prosperidade, meus irmãos? Repete comigo, o coração da prosperidade é a multiplicação. É o pouco se tornando muito nas mãos daquele que tinha pouco. Ei, vem cá, menino, quantos pães você tem aí? Quantos peixes você tem aí? Eu tenho pouco. Eu sou pobre. Tudo que eu tenho é isso aqui. Então o reino de Deus vem para multiplicar o pouco. Agora o pobre, irmão, ele está recebendo a mensagem do reino de Deus. Para quê? Para que agora ele encha o coração dele do senso de realeza. Porque o rei, o nosso rei Jesus, ele vem para fazer com que outros tenham uma mentalidade real. Real no sentido de realeza. Interessante e impressionante, isso pode ter até afetado a sua própria vida. Eu tenho certeza que muitas pessoas vieram aqui de favela, de condição de pobreza. Eu tenho certeza que quando o reino de Deus entra no seu coração, você passa agora a olhar para o próximo, mesmo tendo a mesma coisa que tinha antes, material. Você agora olha para o próximo perguntando: será que esse tem? E agora, nada mudou a nível de finança, porque o reino de Deus não vem para prometer riqueza. Mas agora o pobre, aquele que era pobre, agora está procurando alguém para abençoar. Agora o pobre, às vistas de outro pobre, se tornou próspero. Porque agora o pobre tem tudo aquilo que precisa para suprir o outro ao seu redor, ao próximo. Agora o pobre, que antes pobre, agora tem uma mensagem que nenhum dinheiro pode comprar. E agora ele, com aquilo que ele tem, ele começa a abençoar outras pessoas. O reino de Deus não pode garantir que você vai ter mais dinheiro no fim do ano do que você tinha no início do ano. O reino de Deus não pode garantir que você vai ter mais dinheiro no fim do ano do que você tinha no início do ano. As pessoas que estão pregando isso aí fora estão mentindo. O reino de Deus não pode garantir que você vai ter mais dinheiro no Natal do que você tinha lá quando terminou o Réveillon desse ano. Mas o reino de Deus pode garantir que um pão na tua mão pode se tornar alimento para muita gente. O reino de Deus pode garantir. E não só garante, como torna indesculpável aquele que tem um pão na mão. Agora esse que tem um pão é abençoador, é supridor. Agora aquele que tem um dom é multiplicador. Agora aquele que tem uma semente na mão é multiplicador. Agora aquele que tem uma ferramenta de trabalho na mão, trabalha para o crescimento do reino de Deus. Não só para o seu próprio benefício, que é momentâneo. O reino de Deus não é comida ou bebida, que agora você tem fome e daqui a pouco não tem mais. E daqui a pouco tem de novo. Mas o que é o reino de Deus então? Se não é comida ou bebida? Vamos olhar ali, Romanos 14, 17. O que é o reino de Deus então? Segundo Paulo, o reino de Deus não é comida ou bebida, mas é o que, gente? Não. Não é. Não é isso que Paulo está falando aqui. Ué, a gente não está lendo o mesmo texto, pastor? A gente está lendo o mesmo texto. Mas eu estou vendo aqui que o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é justiça. O reino de Deus é
um movimento sobrenatural, um processo sobrenatural de alinhamento. Porque o que é justiça, irmãos? Uma vez eu estava pregando, a gente estava lá na Taubaté, primeiro salão que a gente teve. Eu estava falando, sabe que a justiça dos homens, ou as obras de justiça dos homens, para Deus são como trapos da imundície. Porque a justiça de Deus, na mão de um homem se parece, aí eu comecei a pensar assim, se parece, alguém gritou lá atrás, vingança. Eu falei, é exatamente isso. A justiça do homem é vingança. Você sabe que isso acontece com frequência, né? Infelizmente. RJTV, primeira edição, ao vivo, o repórter lá na favela, na estrada lá, na principal, ao pé da favela, falando, estamos aqui diretamente do bairro tal do Rio de Janeiro, e onde os moradores estão protestando. Eles estão protestando porque na noite passada houve uma operação policial e uma bala perdida alcançou uma criança de 5 anos. E ela morreu. E os moradores agora estão protestando, estão ateando fogo em pneus, estão gritando as seguintes palavras, ou a seguinte palavra: justiça. Por mais, não quero soar insensível de maneira alguma, mas por mais genuíno que esse grito pareça, para Deus soa como vingança. Porque o que aquele povo está gritando é que eu quero que aquele que matou morra. Eu quero que aquele que agrediu seja agredido. Eu quero que aquele que roubou perca tudo. Então você não quer justiça, você quer vingança. Então justiça não é vingança. Justiça não é pegar e fazer do teu jeito. Vingança é. Vingança é fazer do jeito que você acha que é certo. E justiça? Fazer voltar ao jeito correto de Deus. Então, justiça de Deus eu gosto da tradução que diz, do significado no original que diz que justiça é o estado daquilo que é como se deve ser. E aí de manhã eu fiz a analogia do homenzinho torto, né? Que todo mundo já ouviu. Havia um homenzinho torto, que foi feito para ser reto, mas se entortou com o pecado. Está torto, desalinhado. E agora ele encontrou a Bíblia. E tudo que era torto, Jesus fez voltar ao estado original. Então, justiça de Deus é o regresso, é a volta ao estado original. Porque existe um estado original. Porque existe uma referência. Interessante da pregação de Jesus é que ele não fala daquilo que ele não vive. Ele não fala daquilo que ele não é. Ele fala uma mensagem. Quando ele fala uma mensagem, ele aponta para quem ele é. Então ele fala, façam isso. E esse que está falando, é possível, olhe para mim. Não me perca de vista. E eu posso garantir que onde está a injustiça, e pense em injustiça com pecado. Porque o pecado desalinha, o pecado deforma. O pecado deforma. Quando Paulo vai falar aos Romanos capítulo 12, versículo 2, o seguinte: não vos conformeis com esse mundo, poderíamos tranquilamente traduzir para não vos deformeis a forma do mundo. Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, tem deformado o nosso estado original. Fomos feitos para falar a verdade, porque estamos falando a mentira, o pecado deformou. Fomos feitos para a heterossexualidade. Por que muitos homossexuais? Porque o pecado deformou. Fomos feitos para a família, pai, mãe, filhos.
E eu me sinto, olha só como estamos, hein? Me sinto desconfortável de estar falando isso aqui. Olha onde chegamos. Fomos feitos para família. Um pai e uma mãe em intimidade gerando filhos. Porque o pai abandonou pecado, injustiça, desalinhamento, deformação. Então o que é o reino de Deus entrando numa família? Qual que é o passo prático? O que de mais prático pode acontecer? É o pai retornando a casa. Ou, não posso garantir que o pai retornará a casa, mas posso garantir que o filho, uma vez crescendo, vendo a sua família disfuncional, agora caminha em direção a uma família que funciona. Agora casa em santidade. Agora casa em fidelidade. Agora cria os filhos no caminho do Senhor. O reino de Deus vem para ajeitar as coisas no modelo do céu. O reino de Deus vem para fazer as coisas voltarem ao seu estado original. E aí, se a gente quer ir para frente, avançar em relação ao reino de Deus, precisamos voltar lá ao Éden. Eu falei para vocês semana passada que o reino de Deus é extremamente paradoxal. Quem perde, ganha. O maior é o menor. Se a gente quer avançar, a gente precisa voltar. Não há avanço maior no reino de Deus, senão a volta à essência. A volta ao estado original. Então o reino de Deus é o quê? Justiça. O reino de Deus é um reino de justiça, de equidade, de verdade, um reino reto, de retidão. Então, se a gente olha para o reino de Deus, não conseguimos encontrar uma brecha de imperfeição. Irmãos, não te faz admirar o fato de que você não acha uma brecha de contradição nas palavras de Jesus? Não se é de admirar que ao ler os evangelhos você não percebe contradição alguma. E a gente tem teólogo o tempo inteiro tentando jogar contra o próprio time, né? Tentando achar uma imperfeição na Bíblia. Mas não achamos. Porque o reino de Deus é um reino de justiça. Aquele que é perfeito vem alinhar os desalinhados. Esse é o reino de Deus. Quando Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. 29, tomai sobre mim o meu fardo que é suave, o meu jugo que é leve, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus está falando assim: eu sou perfeito. Vocês estão aqui comigo hoje? Eu sou perfeito, eu sou perfeito, eu sou perfeito. Então, como perfeição, como aquele que é perfeito, eu sou o ponto de referência. Eu sou aquele que você precisa ir para ser alinhado. Eu sou perfeito. Eu sou um modelo perfeito. O reino de Deus é um reino de justiça. E por que eu disse, volta lá, Nogueira, por favor, para 14:17 de Romanos. Por que eu disse que eu não encontro justiça, paz e alegria ali? Porque está escrito, mais justiça, vírgula, e paz, vírgula, e alegria no Espírito Santo. O que significa que a paz só é encontrada na justiça. Alguém que foi desalinhado pela injustiça, ou seja, pelo pecado, vai viver uma vida sem paz. Quer ver uma coisa? O desviado. O desviado, coitado do desviado. Eu tenho pena do desviado, porque o desviado não tem paz. Porque uma vez sabedor da verdade, ele decidiu ser desalinhado e agora não tem paz, não consegue dormir em paz. Um desviado não consegue dormir em paz, porque sabe qual que é o modelo, sabe qual que é a referência, e agora está torto. E quando lembra do reto,
percebe que está torto e não consegue ter paz. Quando eu preguei essa mensagem, eu preguei algumas vezes, não só aqui na nossa igreja, mas em outras igrejas também, eu fiz a analogia do seguinte: eu pego um sábado de manhã e falo para minha família, vamos para o shopping. E boto os meninos atrás, boto a minha esposa aqui e a gente vai para o shopping. Chega no shopping, está acontecendo lá alguma coisa extraordinária e o estacionamento está lotado, estacionamento do Plaza Shopping. Está lotado. A gente passa 20 minutos tentando achar uma vaga e não acha. E de repente a gente olha, você fala assim, uma vaga de idoso ali. Aí o satanazinho no nosso ombro fala assim, para ali, não tem problema não, é rapidinho. Aí você não deixa ninguém ver, você manobra o carro e para ali, fecha rapidão, vamos embora, bora. E o que era para ser um dia de paz, se torna um dia de tormento. Porque você está praticando a injustiça, você não está no lugar que era para estar. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui? E aí, você está andando com as crianças felizes da vida, a esposa feliz da vida, e você assim, caramba. E aí tem uma hora que a sua esposa, que sabe todas as suas expressões, e lê os seus pensamentos, fala assim, o que está acontecendo? Nada não, bora. O que está acontecendo? Nada não. Vou falar a última vez, o que está acontecendo? Então, eu parei na vaga errada, e não tenho paz. Estou sem paz de estar aqui. E o pior, é que era para a gente estar alegre, perdi a alegria. Estou conseguindo ter alegria. Qual que é a única solução, irmãos? Você voltar a ter paz, num shopping lotado, onde você parou numa vaga que não era sua. Qual que é a única saída para que você volte a ter paz e consiga desfrutar o dia em alegria? Voltar lá e arrumar o que você fez. Voltar lá na vaga, tirar de lá, colocar na vaga correta. E agora sim, agora você pega as crianças, joga pro alto e deixa eles brincarem no parquinho e chupa um sorvete e suja a roupa, mas está tudo bem. E aí o dia é maravilhoso, você volta para casa em paz, em alegria. Só existe paz na justiça. E só existe alegria na paz. O reino de Deus não é momentâneo, não vem para suprir suas necessidades momentâneas, mas o reino de Deus é um reino de retidão. É um reino de retidão. É um reino de justiça. E na justiça, quem entrou no reino de Deus tem paz. E quem tem paz desfruta da alegria que ninguém consegue compreender. Irmãos, Nicodemos é um exemplo vivo de alguém sem paz. Porque sendo o chefe dos maiorais, principal dos judeus, um homem extremamente estudioso, bem visto e bem quisto sobre a sociedade e a comunidade judaica, não tem paz. Por quê? Porque, sabe de uma coisa? Uma vez eu ouvi, é muita verdade, né? Você quer saber se um prédio está torto? Constrói um prédio reto do lado. Você quer saber se um desenho está torto? Chama o desenho original. E pronto, a comparação às vezes é uma bênção para saber quem é quem. Você quer saber quem é joio e quem é trigo? Deixa os dois crescerem e lá na frente a gente compara. Então imagina, Jesus, uma incógnita na cabeça de todo mundo, mas um homem cheio de paz, pleno, não sente falta de nada, tem nem onde reclinar a cabeça e não sente falta de nada, tem paz, tem alegria, homem íntegro, reto, diante de um Nicodemos que diante de todo mundo não parece que está torto, mas diante do reto não consegue esconder a imperfeição, a humanidade.
a carência, o pecado. Não consegue esconder. E não tem paz, por quê? Porque está vendo Jesus funcionar, frutificar, manifestar. Está comparando com aquilo que ele está estudando, com aquilo que ele está vendo, com Deus com D minúsculo que ele acredita, e está falando, não está batendo. Isso, olha, uma prova de que ele não tem paz é que ele vai ter com Jesus na calada da noite. Eu estou falando de João 3. Uma prova de que esse homem não tem nenhuma paz é que ele vai ter com Jesus por volta da meia-noite. Por que ele não podia encontrar Jesus de manhã? Por que ele não podia encontrar Jesus à tarde? Alguém está aqui comigo? Por quê? Por causa da sua reputação. Alguém que está preocupado com a sua reputação é porque já perdeu a paz há muito tempo. Alguém que está preocupado com a sua reputação, com a sua imagem, é porque já perdeu a alegria há muito tempo. Escondido, calado à noite. Jesus, mestre, eu sei que você é um profeta enviado de Deus, que ninguém pode fazer o que você faz se esse não for enviado de Deus. E aquele que é reto olhou para o imperfeito e disse: você precisa voltar para a justiça. Em outras palavras, ele disse o seguinte: se você não se arrepender, você não pode ver o reino de Deus. O que é arrependimento? Arrependimento é o processo de volta à justiça de Deus. Só dá para voltar para a justiça a partir do arrependimento. Só dá para voltar para a retidão a partir do arrependimento. Então o processo é esse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E aí aqueles que se arrependeram a primeira vez vão viver um estilo de vida de arrependimento para sempre. Aquele que encontrou o reino de Deus agora tem um estilo de vida de aperfeiçoamento para sempre. Nunca não vai estar em arrependimento. Sabe que uma marca de um verdadeiro cristão é que ele está pronto para se arrepender o tempo inteiro, quantas vezes for necessário. A marca de um cristão não é o tanto que ele consegue ficar em pé, mas o quanto que ele consegue se levantar depois de ter caído. Então Jesus está falando para Nicodemos: se você não nascer de novo, se você não se arrepender, você não vai poder ver o reino de Deus, você não vai poder vislumbrar a justiça. Então sua justiça vai ser a da ótica do Antigo Testamento sempre. Então sua justiça vai ser faca, sua justiça vai ser espada, sua justiça vai ser olho por olho, dente por dente. Sua justiça nunca vai conseguir fazer com que você dê a sua outra face. Sua justiça nunca vai fazer com que você ande mais uma milha. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Nicodemos, é importante que você abra mão do seu entendimento humano, da sua inteligência humana. Porque o reino de Deus é um modelo perfeito. O reino de Deus nunca vai se inclinar a você. O reino de Deus nunca vai dar o braço a torcer. O reino de Deus nunca vai se inclinar. Porque o reino de Deus é um reino de retidão. Não há nada mais alinhado do que o reino de Deus. Não há nada mais reto do que o reino de Deus, Nicodemos. Então, sabe quem que tem que se dobrar? Você, Nicodemos. Sabe quem tem que se arrepender? Você, Nicodemos. Sabe quem que tem que se esforçar para se alinhar? É você, Nicodemos. E Nicodemos, quando você encontrar a justiça, você volta a dormir em paz. Zaqueu, quando você devolver o que você roubou, você volta a ter paz. Mulher samaritana, quando você voltar para o primeiro marido e largar todos esses 5 que não são seus, você volta a ter paz. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Jesus não está pondo um dedo de profeta do Antigo Testamento na cara de ninguém. Jesus está falando: é bom que você se arrependa, que você volta a ter paz. É bom que você se alinhe para que você volte a ter paz. Muito forte isso, irmãos. Porque eu olho para Jesus, eu vejo um rei complacente, um rei com compaixão nos olhos, um rei que não julga ninguém, um rei que não rechaça ninguém, elimina ninguém, um rei que está pronto o tempo inteiro para dizer: se arrependam. A gente acha que Jesus está bravo, franzindo a testa e dizendo: se arrependam, mas Jesus está falando: voltem ao estado original. Muitos de vocês foram para longe por causa da religiosidade.
Muitos de vocês foram para longe por causa do pecado. Muitos de vocês sempre estiveram longe e precisam vir para perto. Interessante que quando eu olho para esse texto, eu percebo o seguinte: a justiça é de Deus, Deus Pai. A palavra vai dizer em Salmos que o reino de Deus é um reino de retidão, de justiça. Deus Pai, o rei de todo o universo, o rei de toda a terra, ele é um rei de justiça. A paz fala sobre a pessoa de Cristo, porque ele é o príncipe da paz. E a alegria fala de quem? Da pessoa do Espírito Santo. Então, perceba profeticamente o que nós estamos falando aqui, irmãos. Perceba profeticamente o que esse texto pequeno, 4 linhas, está derramando para nós. O reino de Deus não é momentâneo, mas o reino de Deus é um propósito eterno que só pode ser suprido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Pela retidão da justiça de Deus Pai, pela paz do príncipe da paz e pela alegria do Espírito Santo. Ok. Então, de forma prática, pastor, como faço para voltar à justiça de Deus? Vamos lá para Mateus capítulo 6. Alguém está sendo tocado por esse texto? Por essa mensagem? Alguém tá entendendo essa mensagem aqui essa noite? Mateus capítulo 6, nós vamos a partir do versículo 25, que diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que... Olha só como se conecta, irmãos. Quanto ao que haveis de quê? Comer ou o quê? Beber. O reino de Deus não é comida ou bebida. Por isso, se você está ansioso pelo que você vai comer ou que você vai beber, é porque você inverteu a polaridade das prioridades. Olha para mim, porque esse momento da mensagem é muito importante. Se você está ansioso, e quando falamos de ansiedade, não estamos falando somente de uma ansiedade, aquela que a gente está tendo no nosso dia a dia, mas a gente está falando de um estado de perseguição constante à comida e à bebida, que nós já entendemos que é qualquer necessidade. Se você está ansioso pelo que haveis de comer ou beber, ou ainda pelo que haveis de vestir, você inverteu a prioridade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: que a necessidade, o momentâneo, precisa estar sempre debaixo dos nossos pés. Necessidade é o chão que a gente pisa. Isso não é uma mensagem triunfalista. Não estou falando que não é uma mensagem motivacional coach, dizendo você vai pisar nas tuas necessidades. Não. Mas necessidade está debaixo do seu pé. Porque se você, vamos pensar de maneira natural, a água vem da superfície. Aquilo que você bebe, óbvio que você pega da torneira, mas de onde veio? Do chão. A comida, na maioria das vezes, alguém colheu para você e você comprou, está no chão. Então suas necessidades devem estar nos seus devidos lugares. As minhas necessidades não podem estar sobre a minha cabeça. As minhas necessidades precisam estar debaixo dos meus pés. E o propósito eterno, aquilo que é eterno, aí sim, precisa estar debaixo, ou precisa estar acima da minha compreensão humana. Precisa estar acima da minha capacidade de resolver alguma coisa. Então, volta com as prioridades para os seus devidos lugares. As necessidades momentâneas e cíclicas, todas debaixo dos nossos pés. E o nosso propósito no alto.
Por isso que a palavra diz em Tiago capítulo 4 que tudo que é bom e perfeito vem descendo do alto, diretamente do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação alguma. Tudo que nós precisamos tem que cair do céu. Uma vez eu compus uma música que nunca gravei, que diz isso: tudo que eu preciso tem que cair do céu. Eu não quero nada que venha da terra, só quero o que vem do céu. Porque o que vier da terra pode ser uma bênção, mas até as bênçãos são momentâneas. Até a bênção é momentânea. Pastor, recebi uma bênção. O que? Saiu uma causa na justiça e eu recebi 10 mil reais. Tem uma boa notícia e tem uma má notícia para você. A boa é que você vai ter 10 mil reais agora. E a má é que daqui a pouco você não vai ter mais esses 10 mil reais. Até as bênçãos são momentâneas. Por isso, o que é a ansiedade? De acordo com o que Jesus está dizendo, é a inversão das prioridades. A ansiedade é inverter prioridade. E ele está dizendo o seguinte: não é a vida mais do que o alimento? Você não vale mais do que o que você come? Seu corpo não vale mais do que você veste? Observem as aves dos céus. Não plantam e não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu contudo afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim o lírio, ou a erva, do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. As inversões das prioridades vão roubar nossa fé, irmãos. Quando você só trabalha com aquilo que você consegue ver, quando aquilo que você não consegue ver estiver à sua disposição, você não vai acreditar. Porque nossa geração é a geração que menos vê milagres de Deus visíveis. Porque nossa geração é a geração mais incrédula. Porque nossa geração é a geração que menos vê a movimentação dos dons do Espírito no meio da igreja. Porque nossa geração tem dificuldade de compreender absolutos da palavra de Deus. Relativizamos tudo. Por quê? Perdemos a fé. Por quê? Materializamos o divino, divinizamos o material. Materializamos o divino, trazemos as coisas do céu para a terra e queremos encaixotar as coisas do céu. E quanto às coisas da terra, endeusamos as coisas da terra. Tratamos isso aqui como um Deus, isso aqui como um Deus, isso aqui como um Deus, isso aqui como um Deus. Tratamos isso aqui como um Deus. Tratamos isso aqui, esse prédio, como um Deus. Então divinizamos o material, materializamos o divino. Perdemos a fé. Invertemos a polaridade das prioridades. Qual que deve ser a nossa conduta agora? Crer. Voltar a crer. E crer não fala apenas de eu creio agora acredito. Irmãos, deixa eu falar uma coisa: crer não é acreditar. Crer não é acreditar. Acreditar se acredita em qualquer coisa. Agora crer é pelo Espírito. E crer, o fato de você crer revela o fato de que você precisou abrir mão de algumas crenças para que você cresça em Deus. Para que você começasse a crer em Deus, você precisou abrir mão de algumas
de algumas verdades que você tinha para a tua vida. Então o fato de crer, parece simplista o que eu vou dizer, né? Mas basta crer. Interessante que o evangelho do reino é sobre crer. Paulo e Silas falam para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Cara, a salvação da minha casa está no crer, não no crer. Porque crer é um ato de coragem, é um ato de depositar todas as suas pequenas crenças aos pés da verdade absoluta de Deus. Crer é deixar a luz do evangelho confrontar tudo aquilo que você sempre acreditou. Crer é fazer com que o evangelho ilumine a escuridão da tua mente que não foi iluminada pelo evangelho. Crer custa caro. Para Nicodemos, crer custaria muito caro. Talvez abrir mão de todos os prêmios que ele conquistou aqui na terra. Para Zaqueu, crer custou muito caro. Devolveu 4 vezes mais de tudo aquilo que ele tinha roubado. Talvez ficou pobre. Mas a proposta do reino de Deus é essa. É o trem em alta velocidade atropelando todas as suas defesas. Não tem parede que segure o impacto do reino de Deus na vida de alguém que decidiu dizer: eu creio. De maneira que quando o reino de Deus entra em você, a primeira coisa que você pensa é: e meus amigos, e meu vício, e o meu cigarro, e a minha bebida, e minha música, e como é que vai ser agora daqui para frente? O reino de Deus não está nem aí para isso, porque o reino de Deus faz cair todas as defesas que ainda estão em pé. Então o que precisamos fazer para voltarmos à justiça, irmãos? Crer. Crer que se Deus veste o lírio dos campos, nos vestirá. Se Deus alimenta as aves dos céus, nos alimentará. Crer. Versículo 31. Portanto não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Quem que faz isso? Os gentios é que procuram essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Antes de irmos para o final, deixa eu dizer uma coisa. Nosso Pai Celeste sabe das nossas necessidades. Interessante que, enquanto humanos, carentes da bênção de Deus, não entramos no assunto de religião ainda. Por quê? Porque o sol brilhou, iluminou, gerou fotossíntese, fez germinar a terra, que o ateu colheria o fruto para comer. Porque o Deus supriu a água para que o ateu pudesse beber. Então nós estamos ainda com a lente, com a ótica da antiga aliança, pensando ainda na meritocracia, pensando ainda no mérito. Será que merecemos sermos vestidos por Deus amanhã? Será que merecemos comer alguma coisa hoje à noite? Será que merecemos beber? E deixa eu te perguntar uma coisa, e seja bem sincero levantando uma de suas mãos: para quem foi difícil viver a pandemia aqui? Quem encontrou dificuldade na pandemia? Seja sincero, vai, levanta a mão. Acho que 100%. A pandemia veio para arrasar com tudo. Ninguém ficou intacto. Acho que as únicas pessoas que melhoraram na pandemia em relação à necessidade foram aqueles que faziam as vacinas, faziam as máscaras. Mas a pandemia estragou a gente num nível absurdo. Quem aqui sofreu financeiramente na pandemia? Agora, essas perguntas são retóricas agora, você não precisa levantar a mão. Quem aqui não teve o que comer na pandemia?
Quem aqui não teve nada para comer? Nada, zero. Tipo assim, vou morrer de fome, não tem nada para comer. O reino de Deus não garante que você vai comer filé mignon. Às vezes teve só feijão, arroz. Às vezes teve só arroz, só feijão. Às vezes teve ovo frito, cozido. Ovo de tudo quanto é jeito. Aprendemos a fazer ovo de tudo quanto é jeito. Mas quem aqui não está comendo desde que a pandemia chegou? Não como, desde que 3 anos sem comer. Outra coisa, quem aqui não teve nada para beber na pandemia? Nada, tipo assim, não tem nada para beber. O reino de Deus não promete Coca-Cola. Talvez você abriu a torneira, deixou a água cair no copo, pegou metade de um limão que estava velho na geladeira, espremeu sobre o copo e fez uma limonada rala. Ou talvez nem limão tinha, água para tomar, fazer o arroz descer. Mas quem aqui não teve nada para beber? Agora, quem aqui, em algum momento da sua vida, não só na pandemia, olhou e falou: ih, caramba, não tenho roupa, estou pelado, não tem nenhuma roupa. O reino de Deus não promete Armani. Que outra marca cara de roupa tem aí? Porque eu não conheço, compro Renner. Hein, fala aí uma marca cara de roupa aí. Fala, gente, que Prada. O reino de Deus não promete Prada. O diabo veste Prada, brincadeira. Nossa, péssima piada, né? Não consegui, gente, sou pastor. Pastor faz piada sem graça. Mas o reino de Deus... Mas se Nath tivesse aqui, ela tá assim, né? Mas o reino de Deus não promete Prada. Agora, talvez você vestiu a camisa do vereador de 95, mas tinha o que vestir. Porque o Senhor, nosso Pai Celeste, sabe que precisamos de todas as coisas. Fará a parte dele. O reino de Deus não promete que você vai ficar rico, mas o reino de Deus promete suprimento para as suas necessidades. Agora olha só, e quanto a você? Se Deus faz a parte dele, e quanto a você? Versículo 33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e o que? A justiça. Por quê? Porque o reino é justiça. Buscai o reino e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O quê? O que vestir, o que comer, o que beber, e todas as outras necessidades. E quero abrir um parênteses. O reino de Deus promete acrescentar paz à justiça e acrescentar a alegria à paz. Aleluia. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então não teremos tudo o que queremos, mas teremos tudo o que necessitamos. Só precisamos nos submeter. O reino de Deus vai arrumar junto com você essa bagunça que está a sua vida. Inversão de prioridades, falta de fé, falta de fogo do Espírito Santo, falta de um coração aquecido. O reino de Deus vem para resolver a bagunça junto com você, porque você vai ter que se arrepender. Mas o reino de Deus vem para arrumar a bagunça que você criou, que você fez, que o pecado na tua vida fez. O reino de Deus vem para alinhar. Deixa eu dar mais uma analogia estranha aqui para vocês. Estou viciado em ver aqueles vídeos de quiropraxia. Os caras estralando as costas dos outros. Clac, clac. E uma coisa que eu percebi é que dói aquele negócio. Dá uma sensação de satisfatória para quem vê, mas acho que deve doer de verdade aquele negócio de voltar o osso para o lugar. Não existe alinhamento sem dor.
mas o resultado é que aquele que chegou assim lá no consultório do quiroprata está saindo assim. Aquele que voltou com dores está saindo sem dor. Pode viver uma vida normal, uma vida sadia. Então o reino de Deus está a fim de fazer isso com você. Mas a proposta do reino de Deus é: arrependa-se, porque chegou. Arrependa-se, porque não sei se você percebeu, mas o reino de Deus chegou. E ele chegou para ficar. Não tem nada depois do reino de Deus. Não tem nada depois do reino de Deus. O reino de Deus chegou e vai ficar eternamente. Nós participaremos do reino de Deus ou seremos atropelados pelo reino de Deus. Então arrependam-se. Arrependam-se de todo o coração. Não estou falando para não crentes só. Estou falando para todos nós. Todos vocês pensaram em algo, precisam mudar. O reino de Deus está dizendo: arrependam-se, porque chegou. Chegou o modelo. Chegou o modelo, agora conseguimos ver o reino de Deus. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: primeiro você vê, depois você entra. Porque quando você olhar, ver, você vai ver a referência do reto. E aí você vai tentando entrar. E para entrar no reino de Deus, você precisa ir se aperfeiçoando para entrar. Veja o reino de Deus. Retidão. Olha, compara com a sua própria vida. Ainda existe muito o que mudar, ainda existe muito o que caminhar. Então vamos, não só vejam o reino de Deus, não só vislumbrem o reino de Deus, mas entrem. Existe uma proposta: entra no reino de Deus e você vai participar da paz de Jesus, da alegria do Espírito. Entra no reino de Deus e você vai participar da pacificação do reino de Deus, da paz da humanidade. Isso não é uma utopia, mas é o reino de Deus estabelecido na terra. Entrem no reino de Deus. Não só vejam, muitos de nós estamos sentando aqui ouvindo mensagens, cantando músicas e revendo, porque uma vez que vimos a verdade, cabe a nós decidirmos crer que essa verdade mudará a nossa imperfeição, toda a mentira que existe em nós. Só que muitos de nós olhamos para a verdade, falamos que linda a verdade, e voltamos para a imperfeição das nossas vidas, voltamos para o caos da nossa vida, decidimos andar corcundos por causa do pecado, decidimos andar desalinhados por causa do pecado. Então a proposta de Jesus para Nicodemos é: não só veja o reino de Deus, porque não basta ver. Agora, entre no reino de Deus. Entre no reino de Deus. Faça parte daquilo que Jesus está fazendo em toda a terra. É isso. Eu peço que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Peço que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais. Peço que o Senhor cure a nossa mobilidade. Nós somos coxos espirituais. Queremos andar, queremos caminhar naquilo que o Senhor tem para nós. Nos ressuscita a nossa vida. Faz voltar a fé que antes ardia no nosso coração. E cura-nos. É isso mesmo, cura-nos da pobreza de espírito, de alma. Cura-nos da pobreza do pecado. Cura-nos, Senhor, com a pobreza do espírito, humildes de espírito, como o Senhor disse. Bem-aventurados aqueles que são humildes de espírito. Leva-nos para esse lugar hoje, Senhor. Eu oro isso em nome de Jesus. Amém. Todos de olhos fechados. Gostaria de perguntar aqui se alguém quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se alguém aqui decidiu entregar sua vida ao Senhor, somente levante uma das suas mãos. Todos estão de olhos fechados, para não te constranger. Se você quer, levante uma das suas mãos. Se você ouviu a proposta do reino de Deus, que é alinhar sua vida, dar um jeito nesse caos que é a sua vida, somente levante uma das suas mãos assim, e nós vamos orar por você. Como eu disse, todos estão de olhos fechados, para não te constranger, mas existe um chamado do reino de Deus, que é: arrependam-se. Arrependa-se. Sim, Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor falou para nós aqui. E que Teu Espírito Santo venha agora
para selar tudo aquilo que ouvimos. Irmãos, você pode ficar por gentileza de pé? Faça a sua própria oração agora. Essa é uma oração de decisão. É uma oração de decisão, irmão. Decida no teu interior ser transformado pelo reino de Deus. Decida no teu interior. Vamos lá. Faça a sua própria oração. Uma oração consciente.